O Cruzeiro perdeu, foi derrotado pelo CSA por 2-1 de virada no Independência. O resultado fez o time mineiro perder uma invencibilidade de 12 jogos. Foram 8 empates e 4 vitórias. O técnico Vanderlei Luxemburgo escalou o time com novidades. Léo Santos no lugar de Eduardo Brock e Thiago na vaga de Marcelo Moreno. O Cruzeiro começou melhor o jogo, dominando o meio de campo e chegando com mais perigo ao gol do goleiro Thiago Rodrigues. Claudinho, em cruzamento de Matheus Pereira, abriu o placar aos 40 minutos. Na etapa final, o CSA voltou melhor e virou a partida em menos de 20 minutos. Aos 4, Yuri empatou e aos 18, Yuri Castilho marcou o segundo. Ainda com a bola rolando, o atacante Rafael Sobis foi expulso pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza por reclamação aos 40 minutos. Fim do jogo, Cruzeiro 1, CSA 2 no Independência. Após o apito final, uma confusão generalizada. O volante Adriano partiu para cima do lateral direito Cristóvão, do CSA, perto do vestiário do time alagoano. A polícia militar usou gás de pimenta para conter os ânimos. Márcio Rezende de Freitas, comentarista de arbitragem da Itatiaia. Como o árbitro relatou na súmula esta confusão? Fala, Milton, um abraço a você e a todos os ouvintes do Rádio Esportes. A súmula do árbitro Flávio Rodrigues foi bem genérica, pois ele efetivamente não teve como identificar quais atletas participaram ou não da confusão generalizada após a partida. Foi até uma surpresa para todos nós, né? Ele expulsou o Cristóvão, número 2 do CSA, e o Adriano, número 15 do Cruzeiro, após o encerramento da partida. O Cristóvão deve ter dito alguma coisa muito pesada pro Adriano, coisa que ele não colocou na súmula, porque não teve conhecimento, e o Adriano partiu atrás dele, né, para dentro lá do vestiário, trocaram socos, pontapés, e acabou provocando toda aquela confusão generalizada que ocorreu após a partida. Creio, Milton, que eles vão pegar um gancho bem grande, viu? Porque deram início a toda essa confusão. Ele ainda narra na súmula depois que ele não teve efetivamente como identificar os jogadores, que foi uma confusão generalizada, que começou dentro de campo, passou pelos vestiários e chegou até o estacionamento. Então agora o tribunal vai julgar tudo isso, deve vir punição para os dois, pesada, como eu já disse, e também para o Cruzeiro, Milton. É isso aí, grande abraço. Cenas realmente, deverasmente lamentáveis. O técnico Vanderlei Luxemburgo analisou desta forma a derrota para o CSA. A gente não pode falar que o que está acontecendo foi o resultado. O resultado é que nós não jogamos bem o segundo tempo. Jogamos bem o primeiro tempo, eles tiveram uma chance, o Fábio fez uma grande defesa, nós saímos na frente e no segundo tempo tomamos o gol em cima de coisas que nós tínhamos falado até no intervalo que elas poderiam acontecer, né? E aconteceu da maneira como nós falamos, mas faz parte do jogo de futebol, né? Eu considero o jogo 2 tempos distintos, um primeiro tempo em que nós tivemos discernimento e entendimento do adversário. No segundo tempo perdemos principalmente a pegada, a intensidade, em função de muitas mudanças e já antes de começar o jogo e depois no próprio jogo tendo que mudar, aí a coisa fica um pouco mais complicada. E aí eu tomei a decisão ali, né, para tentar manter o mesma postura da equipe, entrei com o Ariel Cabral, mantendo o mesmo posicionamento que nós estávamos. E aí perdemos em pegada e ganhamos no toque de bola, mas não soubemos fazer a transição ofensiva. Eles conseguiram fazer e nós não conseguimos fazer no segundo tempo a transição ofensiva para aproveitar os espaços do campo dele, né? E aí eles vieram com 2 lances muito distantes, de longe, bolas longas, né? E conseguiram fazer os 2 gols. Depois ficamos muito desarticulados, né? Muitos desencontrados, aí não consegue resultado, né? Então, para mim, esse resultado é um resultado que machuca bastante, porque era a expectativa da gente crescer, mas tem que tocar o barco. Verdade, Luxemburgo falou que o momento é para se ter tranquilidade e respondeu se é hora de pensar já na próxima temporada. Bom, ter muita tranquilidade nesse momento, né? Responsabilidade. Sabemos que o clube passa por um momento de dificuldade, o time também.
passa por um momento de dificuldade, temos que ter bastante calma para poder tomarmos as decisões que nós achamos que são as mais acertadas e trabalhar sabendo que faltam ainda alguns jogos para terminar, que existe a pontuação para chegar, mas cada vez que você se afasta fica mais difícil, e terminar que nós temos responsabilidade ainda com o Cruzeiro, temos muita responsabilidade, temos que levantar a cabeça, e isso é futebol, né? A gente sabe que é difícil, vai ser muito difícil, mas temos que encontrar a motivação através da responsabilidade. A gente não pode aí falar, acabou, vamos pensar na próxima temporada, aí vai jogar um balde de água fria em todo mundo, e nós temos que terminar a competição, temos responsabilidade de manter o Cruzeiro da primeira divisão, da segunda divisão, temos possibilidade de chegar bem remota, mas temos que buscar isso aí. Quanto à minha permanência, eu dei uma declaração para acabar com essa coisa aqui, com o salário atrasado eu vou embora, isso já não existe essa questão. Então, nós buscarmos através da dificuldade que se apresentou para nós, com responsabilidade, encontrar a melhor situação, o melhor momento de caminhar. Equilibrado, o técnico Vanderlei Luxemburgo falou também que a derrota machucou bastante, e ainda sobre a presença do torcedor no Independência. Ela machucou bastante, que era uma vitória importante, o jogo depois fora de casa, depois outro jogo em casa. Poderíamos aí uma vitória dar um ânimo diferente, né? Como a derrota também dá agora o ânimo para baixo. Então a gente vai ter que botar o pessoal para cima e entender que continua a competição. A derrota que machuca bastante. O torcedor é totalmente emocional, cara. Não tem, ele tem que entender que nós estamos trabalhando, estamos fortes. Buscando melhor, mas tem hora que não consegue. No segundo tempo, somente no segundo tempo, fazer o que nós pensamos que era congestionar o meio e ter uma pegada forte no meio. Nós perdemos a pegada forte no meio, e com isso eles cresceram ali. O que de mais importante falou o técnico Vanderlei Luxemburgo. E agora, aqui no Rádio Esportes, o Seu Nome, Seu Bairro, Thiago Reis, esteve com o torcedor no Independência e registrou o sentimento de todos após a derrota. Na situação em que terminou o jogo, com essa virada, com o momento do Cruzeiro, e a Itatiaia sempre dando voz ao torcedor. Seu nome e seu bairro? Michel, bairro Nova Suíça. Ô Michel, você estava me dizendo aqui, é sócio, não abandonou o Cruzeiro nos momentos mais difíceis, praticamente sacramentado, mais um não acesso do Cruzeiro. Como é que você descreve o seu sentimento, o sentimento do torcedor celeste? Tiago, é uma indignação que não tem como descrever. Eu sou um sócio diamante, eu pago R$1.000 por mês pro Cruzeiro, sem poder, assim, não é que eu não posso, é fazendo o que eu não posso, além do que eu posso. Pra ver, a minha indignação não é com a ruindade do time, que eu sei que é enorme, é com o presidente do Cruzeiro Esporte Clube, que simplesmente está na Europa, vivendo no mundo da lua, achando que treina e que é o comandante do Real Madrid e do Manchester United. Ele simplesmente não conseguiu passar do 10º lugar na Série B em 2 anos. Ele tinha que ter a dignidade de pedir para sair do Cruzeiro, para ver se a gente volta para a primeira divisão. Com o Sérgio Santos Rodrigues, o Cruzeiro vai acabar. E o Pedrinho vai bancar até quando? O Pedrinho não aguenta. 2 anos seguidos fazendo a mesma coisa, 2 técnicos ruins, para depois contratar um técnico para salvar da Série C, um técnico que tem história, Filipão, Luxemburgo, para salvar a gente da Série C. Começa o ano com esses caras e vamos subir, depois resolve o resto. Rapaz, você falou uma coisa, é verdade, o filme é exatamente o mesmo, né? Mesmo filme, aí vem o Filipão, não, agora vai pagar em dia, vai dar tudo certo, aí paga a primeira, depois não paga mais, e a vaca vai pro brejo. Seu nome e seu bairro? Sérgio, cidade de Bom Despacho. Ô Sérgio, eu falei ali, né, tinha tudo pra ser um domingo legal pra caramba, torcida voltando ao estádio, torcida do Cruzeiro presente, você veio do interior, né, arrancou de Bom Despacho pra cá, o sentimento nesse momento que vai ter que pegar a estrada e voltar pra casa com essa frustração, e o Cruzeiro, né, praticamente selado o destino de permanecer na Série B. Pô, Thiago, sentimento de tristeza, depois de quase 2 anos sem vir ao estádio, primeiro jogo ao vivo que eu venho e vejo essa situação aí, Cruzeiro sem tática, sem construir jogadas, um chute a gol, 2 no primeiro tempo, né? E nenhum chute no segundo tempo, muito difícil. Valeu, garoto, seu nome e seu bairro? Rodrigo,
bairro Goiânia. Ô Rodrigão, tivesse que exprimir o sentimento, né? Aí não vou dizer nem só com o jogo, mas com esses 2 anos de Série B, qual que é o sentimento? A revolta até acho que já passou ou não passou, é mais uma tristeza, uma melancolia que eu vejo que vai tomando conta, né? Thiago, na verdade é uma tristeza, cara. Você vê um Cruzeiro, um time grande, com títulos, com tudo que tem, tá numa segunda divisão até hoje, é lamentável. E você vê uma diretoria amadora, você entendeu? Na hora que precisa do presidente aqui, tudo bem que ele tá correndo atrás de um projeto futuro dele na Europa, mas ele tinha que estar aqui agora nesse momento, você entendeu? Que o Cruzeiro tá precisando dele das caras, você entendeu? Não se omitir igual ele tá fazendo. Agora, falar com você, Rafael Sobis, ele não devia ir na toca nem pra pegar a chuteira mais. Poderia ir embora. Sem sacanagem, cara, não tem condições. Pode ser, já deu sangue no passado, já fez tudo que tinha que fazer, mas hoje no momento ele tá mais atrapalhando do que já ajudando. Domingo Sávio Baião, analista dos números na Itatiaia. Ainda dá para o torcedor do Cruzeiro seguir sonhando, Baião? Ô Milton, aquele sonho do Cruzeiro voltar à divisão de elite, classificar, de ainda ter chance, ele tá cada vez mais distante. Tá passando de sonho para ilusão. Vencer 11 em 12 jogos? Quem vai acreditar nisso? É difícil acreditar. A verdade é que o Cruzeiro tá lutando contra a zona do rebaixamento. Viu Ponte Preta vencer, viu Londrina vencer, não é? E o Cruzeiro perdeu em casa. Está a 4 pontos do Londrina, que tá fora da zona do rebaixamento, porque tiraram 3 pontos do Brusque. E está a 5 pontos do Brusque. Se continuar com resultados negativos, Milton, o Cruzeiro vai descer a ladeira. Tem que acordar. Comentarista aqui no Rádio Esportes, Júnior Brasil. Rebaixamento ainda? Olha, grande abraço, Milton, amigos e amigas. A situação do Cruzeiro é uma situação complicadíssima. O Cruzeiro luta para se manter na Série B. Essa que é a realidade. Acabar esse papo de acesso, a realidade é essa. Um time limitadíssimo, essa que é a realidade. Uma gestão péssima. Essa atual gestão, eu entendo que ela rebaixou o Cruzeiro 2 vezes. O Wagner Pires rebaixou uma e ela 2, porque não teve competência de subir o Cruzeiro. Arrogante em muitos momentos. Por exemplo, não buscou um profissional do quilate, do Alexandre Matos, que queria fazer uma reformulação no Cruzeiro. Buscou o Mozart e não buscou o Luxemburgo, que conseguiu fazer algo diferente ainda, pelo menos na vontade dos jogadores. Buscou refugos de outras equipes, contratou mal, avaliou mal e tá tudo aí, tá acontecendo isso. E não dá para exigir muito do time, que o time é ruim. O que piora, Milton, e fica uma preocupação, é o seguinte: muitos jogadores já sabem que não vão ficar. Sobis, Ramon, Cabral, pelo amor de Deus, não dá para você imaginar que esses caras vão ajudar. O Sobis mostrou que, sabe, não tá nem aí mais. O Cruzeiro não tem um time, na verdade. Não, né? Tem um time, você tem um ou outro jogador. E aí esses caras sabem que não vão ficar. O que eles vão entregar daqui pra frente? O Luxemburgo vai ter que fazer um trabalho, principalmente no aspecto psicológico. E assim, que vergonha a reação do Cruzeiro, dos jogadores do Cruzeiro, nada justifica. O Adriano que ele fez, o causador da confusão, mesmo alguém tendo falado tudo aquilo, um monte de bobagem, não justifica mais. Aí na hora que invadem a área do vestiário, o Adriano vai pro canto e fica olhando. O cara que riscou, jogou gasolina, jogou fogo, vai pro canto e deixa os outros quebrarem o pau. Ou seja, o Cruzeiro hoje é um reflexo também da falta de salários em dia. Aquilo que foi prometido ao Luxemburgo e aos jogadores tantas vezes não se tem, mas parece que não é a prioridade da diretoria. Curso de gestão é mais importante, ou seja, tá muita coisa errada. O que pensa o comentarista Itatiaia aqui no Rádio Esportes, Júnior Brasil, mais Cruzeiro. É com você então, Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves, bom dia para amigo ligado no Rádio Esportes, 11:53, e em meio a isso tudo que o Júnior falou, a cobrança do torcedor ontem no Independência para cima do presidente Sérgio Santos Rodrigues, que já voltou ao país e agora precisa buscar solução para este momento vivido pelo Cruzeiro, principalmente esta questão dos salários atrasados, que gera incômodo em todos, e não só no elenco, na comissão técnica, mas principalmente nos colaboradores do Cruzeiro. Hoje o time volta a treinar à tarde na Toca e já pensa no duelo contra o Guarani, e o Vanderlei terá ainda mais problemas. O Matheus Pereira recebeu o 3º cartão amarelo, o Adriano foi expulso pela confusão após o apito final,
O Rafael Sobis também foi expulso. Claudinho saiu sentindo dores na perna. E o Lucas Ventura, o Nonoca, também reclamou de um incômodo. Não deve ter ainda o Marcinho e fica a expectativa quanto ao Bruno José, se ele vai conseguir voltar, se recuperar das dores no tornozelo direito. Então, vai ser mais um duelo difícil pro Cruzeiro, o duelo contra o Guarani, na quarta-feira em Campinas. E vamos acompanhar esta semana se a diretoria do Cruzeiro vai dar alguma posição para o grupo, para os funcionários sobre os salários atrasados, problemas recorrentes que voltam na mesma época do ano e a incerteza quanto ao futuro do Cruzeiro e também quanto à permanência de Vanderlei Luxemburgo. Isso para 2022. O contrato que vai até o final da temporada, o Vanderlei já disse que cumpre normalmente. Hoje é uma segunda-feira também importante, porque aquela lei do clube empresa, os senadores vão decidir hoje sobre os vetos do presidente Jair Bolsonaro e a partir disso a lei deve passar para a publicação. Daqui a pouco eu volto com mais Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Milton. Legal, então, Samuel Venâncio.